turminha, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a correção dos capítulos 5 e 6 que a gente viu na aula passada, as atividades. Então a gente vai começar com o capítulo 5. Abre aí o seu livro na página 85, nas atividades, pra gente começar a corrigir, tá? O capítulo 5, não se esqueça, fala do Antigo Egito. Então vamos lá, ó. Primeira questão, descreva a localização da antiga civilização egípcia. Aí você vai colocar aí na questão 1 da página 85 que o Egito ele se localizava no nordeste da África, perto do Rio Nilo, ok? Questão número 2. Os antigos egípcios costumavam dividir o ano em 3 períodos diferentes: as cheias, a semeadura e a colheita. Qual a importância do Rio Nilo na organização do tempo feita por esse povo? Aí tem a ver com a cheia dos rios, lembra que eu falei para vocês? Que num determinado período do ano o rio ele transbordava porque aumentava o seu volume e quando ele voltava, as margens do rio estavam todas fertilizadas. Então, ó, os períodos do ano se davam em função do regime de cheia do Rio Nilo, que foi aquilo que a gente já conversou, e, portanto, das fases das atividades agrícolas. Beleza? Já estão acertando tudo aí? Questão 3. De acordo com o que foi estudado nesse capítulo, construa uma pirâmide representando a sociedade egípcia. Então, aqui você vai colocar os membros que compunham aquela sociedade. Então, a gente vai dividir aí a sociedade egípcia em classes sociais. Você tem que começar pelo faraó, né? Então, faz uma pirâmide aí e coloca lá o faraó, os sacerdotes, os escribas, militares, artesãos e comerciantes e, por último, os camponeses e os escravos. Lembra que os escravos eles não são egípcios, eles são hebreus. 4. Podemos afirmar que o Antigo Egito era uma teocracia? Por quê? Sim, ele era uma teocracia. Porque o faraó ele era visto como um deus. Ele era visto como filho de Ra. Né? Então você vai colocar assim, ó. Sim, porque o faraó era ao mesmo tempo uma liderança política e religiosa. Lembra? Tel, Deus, cracia, governo. Governo de Deus. 5. Após observar atentamente a imagem, o que é possível afirmar sobre ela? Então, você ia ver esse quadrinho aqui e escrever exatamente o que você está vendo. Então, ó, é uma representação dos agricultores, dos camponeses trabalhando. 6. Como eram as relações entre os camponeses e o faraó? Os camponeses eles acreditavam que o faraó ele era o próprio Deus na terra e ele era responsável pela prosperidade do Antigo Egito. Portanto, boa parte da agricultura, boa parte da produção desses camponeses era destinada para o faraó, como se fosse uma oferta. Então você vai colocar aí, ó. Os camponeses acreditavam que o faraó era a figura de um Deus poderoso e responsável por toda a prosperidade do Egito. Em reconhecimento a esse poder, eles aceitavam pagar boa parte da produção agrícola para o faraó. Beleza? 7. Considere a imagem e o texto a seguir. A imagem demonstra um julgamento. Lembra o julgamento do coração, a pena que eu falei para vocês na aula passada? Se você não viu, dá uma olhadinha nos vídeos passados. Ó, nele o objetivo era pesar o coração do morto, que deveria ser mais leve que a pluma, para provar que sua conduta em vida era irrepreensível, pautada na verdade, justiça e boas ações, que dariam a ele imortalidade e paz se houvesse êxito no julgamento. Com base na história do Antigo Egito, é correto concluir que a imagem se refere, letra A, Tribunal de Osíris. Era ele quem fazia o julgamento, né? Olha ele aqui. A 8 era para você analisar aqui a charge e assinalar que a alternativa correta. Então, ó, a charge aqui, vida do camponês, né? Observa aqui, lê esse textinho que tem aqui para ajudar vocês, e aí você vai colocar como alternativa correta a letra B. Precisavam construir diques, represas e canais de irrigação para armazenar e distribuir as águas do Rio Nilo, para as diferentes regiões. Questão 9. Também, observar as imagens aqui e dizer o que elas significam. Então, você vai assinalar aí a questão, na questão 9, a letra E. A importância das atividades agrícolas. E a 10,
Dentre as alternativas abaixo, assinale apenas as corretas. Então, ó, 1. O faraó tinha a função de garantir a estabilidade política do Egito, controlando os efeitos do rio Nilo sobre a região. Tá correto. Então, se a número 1 está correta, você já elimina a letra D, porque ela não tem alternativa 1. 2. Os faraós dependiam de nobres mesopotâmicos para a definição das políticas de organização da população egípcia. Não, o faraó não precisava de nada disso. E a 3. Pirâmides e templos são aspectos da cultura material que dimensionam a importância dos faraós na compreensão da história egípcia. É isso aí. Então, a alternativa que a gente vai assinalar aqui é a alternativa C. Bom, turminha, o módulo 5 é esse aí, ok? Vai colocando certinho aí na sua apostila para você mostrar que você acertou tudo. Terminando aí, pessoal, dá um pulinho lá na página 102 para nós corrigirmos o capítulo 6, que fala de Núbia, China e Índia. Se você não acertou, apague e corrige. Se faltou completar alguma coisa, completa aí na sua apostila, no seu livro, para nós usarmos depois, ok? Se ficar com dúvida, por que é a letra B, por que não é a letra C, por que é essa resposta, põe nos comentários do vídeo que a gente esclarece tudo, tá bom? Então aqui, ó, página 102, capítulo 6, analise as afirmações a seguir sobre o modelo de escravidão da Núbia. Era semelhante ao das outras civilizações antigas, pois não havia mobilidade social. Não era semelhante. Por exemplo, no Egito não existiam escravos egípcios. Né? Os escravos no Egito eles eram hebreus. Então essa daqui já não está correta. A 2. Atingia principalmente as pessoas que perdiam as guerras para os núbios e que, portanto, não podiam se integrar à sociedade, assim como acontecia nas demais civilizações. Também não. Na Mesopotâmia, por exemplo, os prisioneiros de guerra não eram os únicos escravos. Quem devia impostos, quem não pagava impostos, também era escravizado. Então já é diferente. E a 3. Permitia que os escravizados, pessoas que perdiam as guerras para os núbios, se integrassem à sociedade. É isso aí. Se depois eles ganhassem a sua alforria, a sua liberdade do seu senhor, eles podiam ser considerados cidadãos da Núbia. Então você vai assinalar a letra D. Somente a afirmativa 3 está correta. Questão 2. Vai ler o texto e vai explicar aqui, ó. Explique as consequências da relação entre Egito e Núbia no aspecto político. Então você vai colocar aí, ó, que os núbios eles conseguiam revidar o controle do comércio pelos egípcios e estabelecia uma dinastia de faraós negros no local, tá? Então a Núbia ela conseguia impedir a dominação egípcia no comércio e estabelecer a dinastia dos seus faraós. E a B, consequências da relação entre Egito e Núbia no aspecto cultural. Houve um intercâmbio entre esses dois povos, tanto que na Núbia existiam pirâmides que eram semelhantes às do Egito, e alguns deuses egípcios também eram adorados na Núbia. Então, ó, o contato entre núbios e egípcios proporcionou um intercâmbio cultural, que pode ser percebido na religião e na arquitetura, por exemplo. Questão 3. Dentre suas características, destaca-se o modo como o rei era eleito e o papel da mulher na política. Assinale a afirmativa verdadeira. Você vai assinalar aí a letra C. A história de Cush está estreitamente ligada à história do Egito. Lá na página 103, questão 4. Analise o mapa abaixo com atenção e assinale a alternativa correta. Vendo, vai analisar esse mapinha aqui. A alternativa correta referente a esse mapa é a alternativa E. O Império de Cush seguiu a estender seus domínios até o norte do Egito nos séculos 8 a.C. e 7 a.C. 5. Era pra gente ler esse textinho aqui e responder as questões, ó. Além da rainha, que outro cargo as mulheres reais podiam assumir?
podiam ser sacerdotisas, elas podiam assumir este cargo religioso. Cite algumas funções das Candaces. Podiam ter funções administrativas, militares, religiosas e ainda tratar de questões comerciais. Questão 6. Verdadeiro ou falso sobre a China. A civilização chinesa jamais deu importância para a educação. É falso, tanto que eles foram os primeiros a construir centros de estudo que são parecidos com as nossas universidades hoje. Eu até falo isso para vocês no vídeo, né? Reveja o vídeo lá para vocês verem essa informação. Letra B. Várias invenções e descobertas às quais temos acesso na atualidade foram feitas pelos chineses. Verdadeiro. A pólvora, por exemplo, o jogo de dominó, né, que nós vimos no vídeo também. C. Por ter um território muito grande, a China não fazia negócio com outras cidades ou civilizações. É falso. Há um intercâmbio muito grande e a China desenvolveu muito o comércio dela com outras civilizações. E a letra D. A sociedade chinesa também era dividida em classes, sendo que os indivíduos menos valorizados eram os comerciantes. Verdadeiro. Os mais valorizados eram os estudados. 7. A principal religião praticada na China. Letra A. Taoísmo, budismo e confucionismo. 8. Observe o mapa e faça o que se pede. Aqui está pedindo para falar dos rios. Lembra que eu falei para vocês do rio amarelo, o rio azul e o rio vermelho? Era para destacar eles, olha só. Identifique no mapa os 3 principais rios chineses e cite as cores pelas quais eles são chamados. Yangtze, que é o rio amarelo, o Yanghu, que é o rio azul, e o Xiqiang, rio vermelho. Já pensou pedir para escrever isso numa prova? Porque a muralha da China foi construída? Ela foi construída para tentar conter a invasão de povos inimigos. Questão 9. Leia aí esse textinho para a gente responder as letras A, B e C. A, B. O sistema de castas, sobre a Índia, né? O sistema de castas era uma forma de organização da civilização indiana. Explique como ele funcionava. Então, era uma divisão da sociedade, forma de organização da sociedade, onde existia uma hierarquia, tinha a casta principal, né, que eram os brahmanes, e ia descendo até a casta considerada inferior, que eram os dalits. Olha só, o sistema de castas era uma forma de organização social, que existia uma hierarquia, por isso, quem nascesse em uma casta não poderia mudar para outra. Então, não havia casamento entre as castas. Quais eram as condições dos intocáveis na sociedade indiana? Os Dalits, né? Eles eram desprezados, eles eram considerados impuros e eles eram sujeitos a trabalhos como limpeza de esgotos, limpeza das ruas e etc. Questão 10. Relacione os principais deuses da religião hindu às suas características. Aí era para colocar aqui, número 1, quem era Brahma, o 2, o Vishnu, e 3, Shiva. Então, a sequência é essa aqui, 3, 1, 2. Complete a palavra cruzada de acordo com seus conhecimentos sobre as antigas civilizações. Então, aqui, no 1 você vai colocar taoísmo. No 2, o reino africano localizado na Núbia. Aqui, Kush. Uma das cidades que deu origem à civilização indiana. Harappa. 4. Reino cristão localizado na atual Etiópia, Axum. 5. O título adotado pelas rainhas mães de Meroé. Aqui, Candace. 6. Na China ele era chamado de Filho do Céu, imperador. 7. Rio sagrado para os hindus. Aqui o rio Ganges. Presta atenção. Aqui é o 7, aqui é o 5. Cuidado para não confundir. 8. Religião surgida na Índia, mas com muitos seguidores na China. Aqui, budismo. E o 9. Deus adorado pelos egípcios e núbios. Aqui, Amon. Beleza, turminha?
atividades corrigidas. Se você errou alguma coisa, corrige aí, acertou tudo, coloca um certinho. Se faltou completar alguma coisa, completa. Se ficou ainda alguma dúvida sobre as correções, coloca lá nos comentários e a gente tira as dúvidas para vocês, tá bom? Por hoje é só, beijo, tchau!